Nós vamos falar, meus irmãos, sobre as 7 taças da cólera de Deus. Vez por outra, nós ouvimos alguém dizer assim, fazer a seguinte pergunta: se Deus é amor, por que há tanto sofrimento na terra? Já ouviram esse tipo de pergunta? Se Deus é amor, por que as pessoas sofrem? Só que a pergunta está errada. Não existe resposta adequada para uma pergunta equivocada, para uma pergunta errada e maliciosa, diga-se de passagem. A pergunta correta é: se Deus é amor, por que nós não obedecemos os seus mandamentos? Se Deus é amor, por que nós não andamos nos seus caminhos? Não o amamos, não o adoramos, não o servimos. Ele é amor. Então, nós deveríamos seguir os seus passos. Nós deveríamos obedecê-lo. Obedecer a sua lei, que é boa. É verdade, é exigente, é alta, mas é boa. Então, esta é a pergunta. Nós vamos estudar nessa noite sobre os 7 flagelos ou as 7 taças da ira de Deus sobre a humanidade perdida, sobre os impenitentes, os seguidores da besta, os seguidores de Satanás, os seguidores daqueles que se recusam a reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar a humanidade. E eu gostaria que nós víssemos, que nós analisássemos, em poucas palavras, o que é que esse texto que foi lido, que fala a respeito das 7 taças da ira de Deus, que são os últimos flagelos sobre a humanidade, antes do grande trono branco, isto é, do julgamento final. Vamos estudar, então, sobre estes 7 flagelos, ou a ira de Deus sobre os que não querem saber o seu santo filho, os que não querem seguir a Jesus, mas que escolhem deliberadamente viver no mundo, para a carne, para as coisas desta vida, e se recusam a adorar a Deus, a servir a Deus, enquanto que os eleitos, os salvos, os regenerados, servem alegremente o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, vamos reler o primeiro versículo. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Desde os nossos primeiros pais, a humanidade ficou debaixo de maldição e, consequentemente, debaixo da condenação de Deus. As pessoas tiveram infinitas oportunidades de arrependimento, mas elas escolhem viver na impenitência, na desobediência. A grande verdade, irmãos, é que os homens e Satanás se mancomunaram contra Deus. É bem verdade que foi Satanás que tomou a iniciativa. E ele vai e tenta o homem, como que querendo dizer, em outras palavras: olha, faz o seguinte, vamos nos associar contra Deus, vamos nos revoltar, vamos nos rebelar contra Deus. Eu sou melhor do que Deus, eu sou a melhor escolha. Veja que eu estou falando nas minhas palavras, mas a ideia é essa. Quando Satanás chega e começa a conversar com Eva, tentando passar a ideia de que Deus não é bom,
de que Deus não fala a verdade, de que Deus não é justo quando proíbe ou proibiu que eles comessem daquela fruta proibida. É verdade, Deus proibiu mesmo, mas Deus deu todo o jardim para eles desfrutarem. Deus deu todos os animais para eles cuidarem. Deus deu todo aquele jardim, aquele paraíso para eles morarem. E proibiu uma única fruta, uma única árvore do meio do jardim, para que eles não comessem, a fim de que fossem testados, provados, e se obedeceriam a Deus, e serviriam a Deus. E a grande verdade é que Satanás, assintosamente, chega para Eva, para Adão, e os convence de que se eles se unirem, se eles fizessem uma aliança, eles seriam mais felizes, eles seriam mais maravilhosamente poderosos. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Satanás e o homem se uniram, se aliaram contra Deus, ofenderam a Deus e continuaram ofendendo a Deus. E ainda tem a cara de pau de perguntar se Deus é bom, porque há tanto sofrimento na terra. E eu volto a perguntar se Deus é bom, porque nós não obedecemos a sua lei. Se Deus é tão bom e tão maravilhoso, porque Ele nos deu tudo para uma vida feliz, por que nós escolhemos comer do fruto proibido? Por que nós escolhemos viver afastados dEle, vivendo uma vida independente, uma vida de desobediência, de pecado? Então, Deus é absolutamente justo quando ele derrama o cálice da sua ira sobre os seguidores de Satanás. Quando eu falo seguidores de Satanás, eu quero dizer que Deus resolveu livre e graciosamente e amorosamente escolher ainda parte desta população rebelde, impenitente. Ele resolveu escolher um grupo de pessoas que se submetessem à sua lei, à sua palavra, e passassem a amá-lo de todo o coração. Quanto aos outros, que assintosamente continuaram na rebeldia, na desobediência, sofrerão a punição, sofrerão as consequências dos 7 cálices da ira de Deus sobre suas vidas, e que já tem acontecido no curso da história. Então, oportunidades é que não tem faltado. Oportunidade de arrependimento. Só que agora chegou o momento da prestação de contas. Se lembram que Deus chama Adão para prestar contas? Adão, onde estás? Eu tive medo, estava nu e fiquei com medo e me escondi. Comeste da árvore que eu proibi? A mulher que me deste me ofereceu e eu comi. Mulher, foi o que aconteceu? A serpente me enganou. Então, Deus o chamou para a prestação de contas, e agora, no final do mundo, Deus vai chamar a humanidade para a prestação de contas. Deus vai derramar o cálice da sua ira contra os impenitentes, os que não querem se converter. É bom que se diga, é necessário que se diga que quem tem que se converter é o homem, não é Deus. Quem tem que levantar a bandeira branca é o homem e não Deus.
Quem tem que se humilhar, que se prostrar é o homem e não Deus, ou então vai ter que beber do cálice da ira de Deus. Admiravelmente, João vê 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, que está lá no versículo 1. De maneira que nós vemos aí os 7 flagelos, os 7 cálices da ira de Deus. A humanidade se tornou apóstata, começou a seguir o anticristo, a besta e a Satanás, por não terem se arrependido, à exceção apenas dos eleitos, beberão agora do cálice da ira de Deus. E o mais impressionante é que, mesmo padecendo os flagelos, diz a Bíblia, meus irmãos, sorvendo o cálice da ira de Deus, o mundo não se arrepende. Um exemplo bem simples aqui para nós, essa pandemia aí. Dê uma olhada. Quantas milhares de pessoas não morreram, na verdade, no mundo inteiro? Pandemia. Uma doença global. Mas o povo não está nem aí. O povo quer festa. Festa significa zombaria. Porque quando é uma festa para glorificar Deus, bem, né? Mas a festa do povo é, em outras palavras, zombando, ridicularizando de Deus, dos cálices da ira de Deus. O povo não está nem aí. O povo está afastado de Deus e pode vir pandemia, pode vir terremoto, maremoto, pode vir o que você imaginar. O povo não se arrepende. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, eles, mesmo recebendo castigo de Deus, os flagelos, o cálice da ira de Deus, o povo não se arrepende. O povo continua debaixo de condenação. Agora só resta o juízo final. O juízo final é o grande trono branco no último dia, quando Jesus vai dar o veredito final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eles não quiseram saber de Jesus. Pelo contrário, se aliaram a Satanás para perseguir a Deus, a obra de Deus, os filhos de Deus. Tudo se diz Deus. Eles se uniram, eles se mancomunaram e não querem saber. Continuam na indiferença. Quando muitas vezes nós vamos evangelizar, o que nós ouvimos é zombarias. O que nós ouvimos é rebeldia. Então, não é de se admirar, meus irmãos, que a ira de Deus esteja sobre a humanidade. Deus derrama sua ira em meio a grande sofrimento, morte, rios de sangue, fogo, trevas, seca e total destruição. Agora só resta o juízo final e o grande trono branco. João viu no céu o santuário aberto. Depois destas coisas, versículo 5, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Do santuário saíram 7 anjos com 7 flagelos. Veja aí, por favor, versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Portanto, aqui a visão que João teve foi a seguinte: primeira coisa que ele vê é o céu aberto. Segunda coisa que ele vê é o santuário.
Santuário é o Santo dos Santos. Se lembram do tabernáculo? Ali no deserto, tinha o lugar santo e mais atrás tinha um outro local chamado de Santuário ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos e mais outros instrumentos. Então, os 10 mandamentos eram justamente esse testemunho que o texto está falando aqui. E João vê, tem essa visão do santuário, ou do Santo dos Santos no céu, e sai do santuário 7 anjos. 7 anjos. E também, em seguida, que nós vamos ver aqui na frente, um dos 4 seres viventes pega as 7 taças da ira de Deus e dá aos 7 anjos. E depois ouve-se uma voz: vão, derramem as taças da ira de Deus sobre os seguidores da besta. Algo tenebroso. Um dos 4 anjos, um dos 4 seres viventes, dá aos 7 anjos as 7 taças da cólera de Deus. Veja aí, por favor, no versículo 7. Nós já estudamos aqui há algum tempo sobre estes 4 seres viventes. Os 4 seres viventes simbolizam ou representam toda a criação. A igreja, os anjos e a criação, de modo geral. Versículo 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Portanto, aqui nós temos o ser vivente passando aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Se você me perguntar se isso é literal, eu vou dizer que não. Não pode ser literal. Taça, todo mundo sabe o que é uma taça. Imagina uma taça cheia de vinho. Mas aqui não é taça cheia de vinho. O texto está dizendo que é uma taça cheia da cólera de Deus. Então, se você começar a imaginar algo que, com a cólera de Deus, imagine aí, dentro de uma taça, não sei, um líquido fervente. Quem sabe um líquido, como se fosse ferro derretido, ou então chumbo derretido, ou qualquer outra coisa quente. Coloque sobre a pele, para você ver o que é que vai acontecer. Bom, o texto não está falando que é um líquido em brasas, em chama, mas não pensemos que é algo menor que isso. Não pensemos que é algo mais atenuante. É muito provavelmente bem maior, bem mais terrível. Agora, você que é crente, que é filho de Deus, não precisa nem ficar com medo, porque isso nunca vai acontecer contigo. Mas vai acontecer, sim, com os que não querem saber de Jesus. Porque aqui a taça, ou as 7 taças da cólera, da ira de Deus, é sobre os seguidores da besta, sobre os que não querem saber de Jesus. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus. Versículo 8, veja aí, por favor. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Eram da mesma forma lá no Antigo Testamento. Quando Deus aparecia lá no santuário ou no tabernáculo, uma fumaça bem grande aparecia. Aqui é algo semelhante. Vamos para o segundo ponto do nosso estudo, meus amados irmãos. O derramamento da primeira taça da ira de Deus sobre os ímpios. Veja aí, por favor, agora para o capítulo 16, do primeiro versículo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra,
E aos homens portadores, presta atenção aí agora, aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Viram que é sobre os seguidores da besta? João ouviu, então, uma grande voz, provavelmente a voz de Deus, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Uma pergunta que não quer calar. O que seriam, então, essas 7 taças da cólera de Deus? Seriam os sofrimentos pela guerra ou pelas guerras? Quantas guerras já houve, já aconteceram pelo mundo? Centenas e centenas de guerras. Só no século XX, século passado, 2 grandes guerras. Na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 60 milhões de mortos. Já imaginaram? 40 milhões de civis e 20 milhões de militares. Será que a cólera da ira de Deus são as doenças, as pandemias, as epidemias? Quantas pandemias já aconteceram neste mundão? A peste bubônica começou em 1348, conhecida como a peste negra. 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Final da Idade Média. Já ouviram falar na varíola? Durou 3.000 anos para ser erradicada. E foi erradicada só agora, em 1980. Então, pouco tempo. Cólera ainda é considerada uma pandemia, causada pelo consumo de água e de alimentos contaminados. Existe muito. E muita gente morre por causa da cólera. A gripe espanhola, 1918, foi nesse período. Mais de 40 milhões de pessoas morreram no início do século XX. Gripe suína, a primeira pandemia do século XXI, que ainda não foi erradicada. E agora nós estamos vivendo ainda, né, uma grande pandemia, a pandemia do coronavírus. Será que esta ira da cólera de Deus seria muito sangue derramado, trevas, secas? E as secas? Muita gente já morreu por causa de secas, especialmente aqui no Nordeste. Por exemplo, nos anos de 1877 a 1879, 2 anos de seca aqui no Nordeste foi suficiente para matar mais de 500 mil pessoas. Só você dar uma pesquisada, você vai encontrar 1877 a 1879. E as enchentes? O que você me fala das enchentes? E dos terremotos? Recentemente nós vimos alguns terremotos terríveis e a gente acompanha pela TV. Por exemplo, no Japão, em 2011, houve um terremoto e, ao mesmo tempo, um tsunami e um acidente nuclear. Centenas e milhares de mortes e um prejuízo de 200 bilhões, a ponto de o mundo fazer uma vaquinha para ajudar o Japão. Maremotos. Se lembram do maremoto que houve na Ásia, aquele tsunami, em 2014, que todos nós acompanhamos pela TV? 227.898 mortos. É muita gente para morrer de uma só vez. Será que são as destruições? A ira de Deus é derramada por meio de tudo isso que foi citado aí. O primeiro anjo derrama a sua taça, meus irmãos. Os ímpios deveriam saber que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso vai colher. No versículo 2, veja aí na sua Bíblia. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra.
e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Qual a causa do juízo de Deus sobre os homens? E é interessante que o texto responde aí. Eu falei no início que foi o pecado, a desobediência, comer o fruto e se aliar a Satanás. Mas o texto aqui também responde. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 2, a parte B. Portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem. O que significa isso se não se aliar a Satanás? O que significa isso se não se rebelar contra Cristo? Tem Cristo, seguidores de Cristo, e o anticristo, os seguidores do anticristo. Quem vai sofrer o juízo das 7 taças da ira de Deus são os seguidores do anticristo, os adoradores da besta e da sua imagem. Por último, o derramamento da segunda taça da ira de Deus sobre os ímpios. Derramamento da segunda taça. Veja aí, então, na sua Bíblia, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, aqui o anjo derrama a taça da ira de Deus sobre o mar. O que é que vai faltar? Alimento, porque todos os peixes vão morrer. Da mesma forma como as águas do Egito, por exemplo, virou sangue, lembra lá das 10 pragas do Egito? Acontecerá com o derramamento dessa taça sobre os mares do mundo. E aí os peixes vão morrer e o mar vai ficar totalmente contaminado e não vai ter vida. Então vai ser destruição plena, destruição total. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes. Vamos lá para o terceiro e último anjo agora, que nós estamos estudando, depois os outros vamos estudar posteriormente. Veja aí, por favor, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora não é mais no mar. Agora esse terceiro anjo derrama a taça da ira de Deus, da cólera de Deus, sobre os rios e sobre as fontes das águas. Qual é a consequência se os rios tiverem as suas águas contaminadas e as fontes das águas? Qual vai ser a consequência? Falta de água potável. E as pessoas vão morrer de sede. Esse flagelo difere do anterior no sentido de que os homens precisam beber água todos os dias e, poluindo as águas, a água potável, todos morrem de sede. Deus é absolutamente justo ao fazer isso. Não adianta ninguém reclamar, criticar e começar a fazer perguntas como nós dissemos no início. Por que, se Deus é bom, por que há sofrimento no mundo? Deus é absolutamente justo, santo, perfeito. Olha aí no versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amados irmãos, o que dizermos, então, depois de tudo isso? Qual é a conclusão para uma mensagem dessa? O que diríamos se os próprios impenitentes querem continuar impenitentes?
Se os próprios ímpios querem continuar ímpios, não querem a graça de Deus, nós escapamos por um fio. Não pense, ou não pensemos nós, que nós não somos seguidores da besta, do anticristo e de Satanás, porque somos melhores, não. Mas por causa da graça de Deus. Que graciosa e soberanamente nos escolheu e nos tirou com mão poderosa, como diz a Bíblia, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Senhor. O que poderíamos dizer diante de todo este cenário? O que poderíamos falar, se não apenas repetirmos ou lermos o texto da última mensagem, que está em Apocalipse 15, 3 e 4. Por favor, para concluirmos, vamos ler esse texto? Apocalipse 15, 3 e 4. Olha, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E este texto aqui está relacionado às 7 taças da ira de Deus. Deus é justo, Deus é santo, e ninguém blasfeme de Deus, ninguém julgue Deus, ninguém quer dizer que Deus é culpado, porque quem é culpado é o homem. Quem é culpado e quem é impenitente é o homem, que não quer Deus, que não quer a Cristo, que não quer se converter, que não quer se arrepender, que não quer se comprometer com o Senhor. Ele é justo, santo, perfeito, e nós nos calamos, colocamos a mão na boca, fazemos como Jó, e não poderemos falar nada, dizer nada, a não ser apenas dizer: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja quem é justo, quem é santo e quem é perfeito. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Ela é tremenda, ela é terrível, ela nos assusta, mas ao mesmo tempo nos faz ver que tu és santo, poderoso, perfeito, justo e misericordioso. Nos teve compaixão de nós, teve misericórdia de nós, nos livrou da ira futura, nos livrou da maldição, da condenação, das 7 taças da ira de Deus. O Senhor graciosamente fez isso por nós, através do teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que nós adoramos, ao Rei da glória, ao Senhor dos senhores, o nosso louvor, a nossa reverência, a nossa adoração, o nosso compromisso, o nosso amor. Louvado seja o teu nome. Tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a continuar firmes. Não permitas que nos afastemos, que apostatemos, que viremos as costas, que desistamos. Não permitas. Queremos continuar firmes nos teus caminhos, Senhor. Queremos te seguir, te servir, te adorar, te honrar e te glorificar. Espírito Santo, segura bem firme em cada um de nós, na nossa mão. Sustenta-nos e guarda-nos, Senhor. Nos ajuda para que continuemos a temer o Senhor, a amar o Senhor e a servir o Senhor. E é somente no nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos e que nós pedimos e que nós agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém.